E agora é o momento certo de partirmos para a nossa rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida. Já sabe que é sempre o nosso osteopata de serviço aqui no Café das 9 ao sábado. E hoje vamos ter aqui não um tema específico, mas a resposta a algumas questões que nos foram sendo colocadas pelos nossos telespectadores. Isto porquê? Porque temos estado já a divulgar aquele e-mail cafédas9@angelostv.pt. É o e-mail que tem à sua disposição para nos colocar algumas questões daquilo que vai sendo abordado neste espaço da rubrica de osteopatia. Hoje, Dr. Paulo Almeida, vamos exatamente começar por aí. Tenho aqui algumas questões e que vamos então tentar responder da melhor forma possível aos nossos telespectadores. Obviamente que o Dr. Paulo Almeida também já teve conhecimento destas mesmas questões, contudo, para quem está aí em casa e ainda não sabe, vamos aqui colocar desde já a questão e depois o doutor irá responder, até porque pode ser um problema comum a quem possa estar aí agora neste momento connosco. Então temos connosco uma questão de Maria Conceição, diz que tem 66 anos de idade, confessa que tem muitas dores nas articulações, que lhe foi diagnosticada a fibromialgia, porque de facto as dores são muito intensas, principalmente de manhã e depois ali ao final do dia. Alguns dos sintomas, sem dúvida, da fibromialgia, ou designada como. Diz que também já fez exames, nomeadamente raio-x, também ecografias, e que depois a única coisa que vem como resultado é tendinites. Confessa que também já fez a fisioterapia, mas quando lá ia, diz que se sentia pior. Portanto, o tratamento não estava a resultar. Quer ela saber se o Dr. Paulo Almeida tem tido casos de situações destas, com as quais tem obtido sucesso, nomeadamente também pretende saber em que é que a osteopatia aqui pode ajudá-la ou não. Muito bom dia, antes de mais nada. É algo complexo no sentido em que temos realmente alguns exames complementares de diagnóstico, pelo que a sra. Dona Maria da Conceição refere, que pouco indicam, para além, obviamente, de algumas tendinites. Não sei exatamente as regiões em que foram feitos esses exames, nem exatamente as articulações que refere a dor, mas o quadro de fibromialgia, da forma mais polémica que possa parecer, é uma patologia que hoje já está identificada como uma patologia em que eu assumo total responsabilidade, é o que eu vou dizer, mas é uma patologia na qual eu, pessoalmente, não acredito. E porquê? A fibromialgia não se consegue detectar num exame complementar diagnóstico, como, por exemplo, o reumatismo, que é visível num exame complementar diagnóstico, numas análises clínicas, por exemplo. A fibromialgia é, assim, antecedido de um quadro depressivo. Acredito nas doenças psiquiátricas. As doenças psiquiátricas doem, e doem muito. Condicionam muitas vezes até a qualidade de vida das pessoas e se manifestam em variadíssimas áreas do corpo. O diagnóstico de fibromialgia é precisamente definido dessa forma, quadro depressivo e em 18 pontos, geralmente articulares, do corpo, 11 são dolorosos. Portanto, é impossível viver-se bem sem se entrar em alguma depressão, tendo tanta dor e em tantos pontos do corpo. Refere precisamente que as dores são principalmente mais duradouras e penso que duram 1 a 2 horas durante a manhã e depois manhã, ao final do dia. Portanto, não refere ter feito exames, análises clínicas. O caso do reumatismo é em si uma patologia que se manifesta também em várias articulações e que, para ser feito o seu diagnóstico, é preciso, precisamente, consultar o seu médico e pedir umas análises clínicas com os antigénios específicos para o reumatismo e despistar precisamente a existência do reumatismo. O reumatismo em si também é muito discutido, isto entre a osteopatia e a medicina convencional, no sentido em que uma articulação ela não é diretamente vascularizada.
Portanto, não recebe sangue diretamente dentro do seu interior da articulação. Portanto, a nutrição da própria articulação é feita por osmose ou por difusão, ou seja, a diferença de pressões entre a compressão e a descompressão. O líquido sinovial produzido pela própria membrana sinovial. E essa membrana, sim, é fortemente inervada e fortemente vascularizada. Logo, se é fortemente inervada, pode manifestar uma série de dores e muito vascularizada, portanto, onde vai então receber os nutrientes necessários para poder produzir a própria sinovial. É verdade que este tipo de alterações da articulação faz com que haja uma alteração metabólica na própria articulação. Por ser muito inervada, tem respostas aferentes ao nível da própria espinal medula, portanto, pelas fibras aferentes e que vão junto do sistema nervoso central desenvolver respostas nos segmentos a nível da inervação simpática e muitas vezes quando há reumatismo e se começamos a fazer uma exploração, os sintomas não é só dor articular, afinal a pessoa também sente alguma náusea, alguma má disposição, alguma prisão de ventre, portanto há alguma alteração a nível menstrual, no caso de ainda ser menstruada, portanto há sempre um conjunto e daí desde sempre temos falado que a osteopatia vê o indivíduo como um todo, não vê o indivíduo só como um sintoma ou só como um órgão. É assim um conjunto de sistemas e um sistema composto por vários órgãos e o corpo humano composto por vários sistemas que se interrelacionam entre si. Portanto, o trabalho osteopático ao nível da fibromialgia costuma ter excelentes resultados, principalmente porque é feito um trabalho ao nível desse fuso neuromuscular, é feito todo um trabalho ao nível da própria libertação da articulação, é feito todo um trabalho ao nível craniano e numa tentativa de estímulo do próprio sistema parasimpático, de relaxamento, digamos assim, de inibição, de suprarrenal, etc. Portanto, onde tentar criar um processo de harmonia entre este fuso, entre esta informação que vai e vem, e facilitar essencialmente o sistema linfático, começando logo pela região diafragmática, no sentido de facilitar a drenagem da articulação e de toda a toxicidade que possa existir ao nível dessa articulação. Quando falamos em reumatismo, às vezes a abordagem osteopática, num primeiro, segundo tratamento, por vezes até acaba por exacerbar um pouco os sintomas. Alguns sintomas que até estão um pouco atenuados pela própria medicação, acabam por acordar, digamos assim, precisamente porque desde o momento em que o processo metabólico se começa a dar de uma forma mais facilitada, isto manifesta muitas vezes um conjunto de outros sintomas. Mas isto é numa fase inicial e quando o paciente não desiste, ou seja, porque sentiu que houve um agravar do sintoma, atinge sim uma qualidade de vida, habitualmente, à exceção, se excepcionalmente houver outros indicadores, mas com a continuidade do tratamento atinge um nível de qualidade de vida e um alívio dos sintomas e até duradouros. Não é um trabalho que se faça só 1 ou 2 tratamentos, mas tem que ser algo acompanhado, não só junto dos pontos de dor, mas de todo o sistema que controle as estruturas que estejam com dor. Quando refere que com a fisioterapia piorou, eu não sei exatamente o que é que foi feito na fisioterapia, mas, por exemplo, num processo inflamatório, o calor poderá exacerbar o sintoma, excesso de massagem poderá fazer um estímulo excessivo na região, portanto, e a estrutura não ficar agradada, digamos assim, com tanta manipulação ou com tanto trabalho. Portanto, eu não posso falar porque é que terá piorado com a fisioterapia, mas provavelmente porque haverá mais alguma coisa que não terá sido bem diagnosticada, então aí o tratamento não tenha sido bem direcionado para o problema em causa. Ou seja, já percebemos então, e Dona Maria da Conceição, se nos estiver a ver e a ouvir neste momento, já percebemos então que a osteopatia pode, sem dúvida nenhuma, ajudá-la nesta sua situação. Contudo, queria apenas aqui também aproveitar para esclarecer um ponto ou outro que referenciaste, que é, então, podemos estar aqui a dizer que a fibromialgia também tem muito de psicológico?
Lá está, é muito ingrato falarmos Na sobre... tua opinião? Porque, na realidade, quem tem fibromialgia sofre, e sofre muito. E é como eu digo, as doenças psiquiátricas doem. Houve uma vez uma palestra em que eu estive com um psiquiatra conceituado aqui do nosso mercado, o Dr. António Cabeço, em que ele referiu-me precisamente isso. As doenças psiquiátricas doem. E, portanto, desde o momento em que imagina, Cláudia, que neste momento tem 11 regiões no corpo com dor, dói-lhe o joelho, dói-lhe o pé, dói-lhe a anca, dói-lhe a coluna, dói-lhe a cabeça. É caso para dizer que não dói-lhe há tudo, quem não é? consiga viver saudável mentalmente, porque com tanta dor não... Agora, muitas vezes a dor pode ter uma origem patológica, por exemplo, reumático, e não sei se foi devidamente despistado a existência de reumático, ou como simplesmente pode ser precisamente um quadro depressivo, uma questão emocional, um episódio da vida da sua Dona Maria da Conceição que possa estar precisamente a despontar um conjunto de sintomas. Nós temos que olhar para o indivíduo sempre como um ser físico, psicoemocional. Portanto, neste caso, Dona Maria Conceição, se assim o entender, com toda a certeza que Paulo estará à disposição de poder ajudar esta nossa telespectadora. A porta está aberta. Provavelmente o tratamento pode ser um bocadinho mais duradouro do que... Porque temos primeiro de perceber o que é que se passa aqui, de facto, para depois podermos ajudar, não é? Tentarmos encontrar a real causa de tantas dores, visto que piora com algumas abordagens. Ter a certeza realmente e iria ser pedido um paciente como a Dona Maria da Conceição para consultar o seu médico no sentido de pedir mais exames complementares de diagnóstico para termos a certeza que não estávamos perante um quadro patológico, porque as abordagens poderiam ser diferentes, para não corrermos o risco, para perdermos algum tempo a avaliar, para não perdermos tempo a tratar. Isto já são palavras de estilo do pai da osteopatia. Perder tempo a avaliar para não se perder tempo a tratar e acontecer precisamente isso, em que até sinta pior com o tratamento ou que simplesmente não sinta nada. Muito bem, e com isto chegamos ao final da nossa conversa, vai ficar por aqui. Há outras questões que temos para tratar dos nossos ouvintes, mas vamos ter que deixar para outras rubricas de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida, porque o tempo é sempre muito curto e os problemas são sempre alguns muito grandes e, portanto, depois não há tempo para tratar todos deles. Mas fica desde já o compromisso de que todas as questões que já nos chegaram vão ser respondidas neste Café das 9 de sábado, nomeadamente no que diz respeito à osteopatia. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe a continuação de um excelente sábado, também um ótimo fim de semana.